O que é que podemos esperar desta reunião? Deve a União Europeia, estes países europeus, também subirem o tom na resposta a Donald Trump? Eduardo, tradicionalmente a Europa no último ano tem estado bastante tímida nas respostas que está aos Estados Unidos, precisamente para não provocar adicionais momentos de tensão com os Estados Unidos. Relembrar que a Europa viu nos Estados Unidos o seu aliado preferencial no que diz respeito não só a trocas comerciais, mas essencialmente à política de segurança e até, no fundo, à componente geopolítica mais alargada, desde a Segunda Guerra Mundial, desde o Plano de Marshall. E, portanto, a Europa vê ainda com alguma reticência esta mudança de atitude, esta mudança de estratégia geopolítica que os Estados Unidos têm vindo a evidenciar desde que Donald Trump tomou posse. O tema da Groenlândia é mais uma das, no fundo, eu diria, aberrações de Donald Trump, mas as aberrações de Donald Trump têm que ser levadas a sério. E, portanto, eu imagino que merece uma resposta à altura, é esse o ponto? Eu diria que sim. Contudo, aquilo que eu tenho observado nós temos observado nos últimos meses, é que a Europa é muito tímida a responder a Donald Trump. Tanto no que diz respeito às matérias que estão relacionadas com a Ucrânia, como no que diz respeito às matérias relacionadas com as tarifas e agora, o terceiro ponto, o tema da Groenlândia. Eu diria que Donald Trump precisa que lhe comecem a responder à altura. E a Europa tem que perceber que é um dos maiores mercados mundiais. Temos a concentração de no fundo, de uma população, talvez a população mais bem informada do mundo. E, portanto, é fundamental que a Europa encontre também uma forma de resolver os seus próprios problemas na tomada de decisão. Porque a nossa frente aos Estados Unidos também está hipotecada pela nossa incapacidade, nós europeus, de tomarmos uma decisão conjunta. No fundo, a forma como estamos a tomar decisões obriga, em matérias mais sérias, de maior responsabilidade, a uma unanimidade. Neste caso, António Costa, Ursula von der Leyen estão a tentar garantir que a Europa tem uma solução para os problemas que os Estados Unidos têm vindo a levantar, tanto no que diz respeito ao tema da segurança como aos temas económicos. Portanto, levantam-se à nossa frente. Nós, hoje que estamos num dia eleitoral em Portugal, vamos eleger o nosso próximo Presidente da República, ou vamos eleger aqueles que vão passar à segunda volta. O tema também nos diz muito respeito. Claro, porque, e já lá vamos a isso também. Tempos difíceis no contexto há mundial. Aquilo que terá em mãos o próximo Presidente da República deste ponto de vista internacional. Filipe Alves, não sei se concordas que com a necessidade de uma resposta mais agressiva, se podemos dizer assim, por parte da União Europeia aos Estados Unidos, nesta matéria das tarifas, mas o que é que poderia ser essa resposta? Este acionar deste mecanismo, este instrumento anti-coerção que sugere Emmanuel Macron? Sim, esse é um dos mecanismos possíveis e é curioso que eu creio que o que os líderes europeus têm feito é, por um lado, ganhar tempo até que a Europa tenha meios para se defender a si própria, que vai demorar alguns anos, não é uma coisa que se faça de um dia para o outro. E dessa forma têm optado quase por uma certa estratégia até de bajulação de Donald Trump. Eu creio que alguns até devem ter o apoio de especialistas, de psicólogos e outros especialistas que lhe dizem como é que tem que lidar com um presidente americano que tem este tipo de comportamentos. E, por outro lado, a Europa tem uma dimensão económica que não é nada despiciente. E reparem num aspecto interessante. Nós, europeus, temos muitas vezes dúvidas sobre a União Europeia e sobre o que é a União Europeia, se é uma confederação, se é uma potencial federação que se pode criar, etc. Mas os adversários da Europa e os inimigos da Europa, nomeadamente a Rússia, é um inimigo, nomeadamente os Estados Unidos, que neste momento é um adversário sistémico, e também os concorrentes, como a China. Podemos assumir que os Estados Unidos se tornaram um inimigo, é isso? Não, eles assumem a Europa como um bloco geopolítico. Eles próprios já reconhecem que a Europa é um alvo a bater. E isso já diz muito. E quando nós ouvimos algumas narrativas sobre a Europa que é muito fraca, a Europa que não se defende, há muita propaganda, há muita coisa nas redes sociais que não é verdade. E há muito desconhecimento sobre o que é a economia europeia e o que é o potencial que a Europa tem. Obviamente, a Europa tem meios para se defender, tem meios financeiros para, se quiser, defender-se. Para termos uma ideia, o PIB europeu é, salvo erro, 12 a 15 vezes maior que o da Rússia. Portanto, se a Rússia consegue defender-se, porque é que nós não conseguimos defender-nos? Obviamente conseguimos, é uma questão de haver vontade política e de haver uma consciência por parte dos líderes europeus, não só dos riscos que existem e da necessidade que temos de defender os nossos interesses. E esta questão da Groenlândia é muito importante. Eu acho que os líderes europeus nem... Isto começou quase por ser uma anedota, mas hoje em dia já toda a gente leva isto a sério. E a Europa tem, além deste instrumento que é retaliado do ponto de vista do acordo comercial, que vai obviamente afetar muito os interesses da economia americana,
tem outros instrumentos a nível regulatório. A Europa é o maior gigante regulatório do mundo. Consegue impor as suas regras, por exemplo, na área da inteligência artificial, na área da tecnologia. E não é por acaso que pessoas como Elon Musk olham para a Europa como um adversário a bater, é porque lhe fazemos moça. Demasiada regulação, e, portanto, como eles dizem. Isso pode ser desvantajoso em algumas áreas e, de facto, há problemas a resolver na Europa, a nível de competitividade, etc. Mas a Europa continua a ser o bloco mundial onde se vive melhor. E temos uma economia, que, aliás, ainda o ano passado, isto falou-se muito pouco, mas o ano passado nós passámos a China. A economia da zona euro, em termos nominais, obviamente, passou a China. Isto para termos uma ideia da dimensão do que estamos a falar. E nem Donald Trump pode fazer isto. E depois há outro aspecto, se me permites, muito rapidamente. É que os países europeus têm um importante aliado, têm dois importantes aliados nesta questão, além dos aspectos económicos. Tem o apoio da opinião pública americana, que vê com muita preocupação o facto da Europa e os Estados Unidos estarem... Até mesmo alguns republicanos já tem um começam apoio bipartidário no Congresso para bloquear uma eventual invasão da Groenlândia. E isto, eu creio que Donald Trump, se a defesa da Groenlândia se limitasse a duas patrulhas caninas da Dinamarca, ele poderia eventualmente fazer lá uma operação, não havia derramamento de sangue, aquilo passava mais ou menos. Mas agora tem lá um pequeno destacamento de algumas dezenas de europeus. É simbólico, claro que é. Aliás, o Reino Unido mandou um militar. Mas não deixam de ser militares de países que são aliados dos Estados Unidos. E se houver um ataque armado, é um casus belli contra aliados dos Estados Unidos. Isto ninguém quer. E há a possibilidade até de um terceiro impeachment de Donald Trump por causa disto. Alexandre Malhado, Trump demonstra desta forma que é cada vez mais inimigo da Europa e que China e Rússia, como diz Kaja Kallas, acabam por beneficiar de tudo isto. Mostra pelo menos que estamos a viver num mundo cada vez mais multipolar e parece-me, Filipe usou uma palavra muito importante, que é que a Europa está a ganhar tempo para compreender como é que o mundo, a geopolítica e estas placas tectónicas geopolíticas se vão transformando e colocando-se nas fileiras mundiais. Neste caso, podemos ver que Donald Trump está cada vez mais a ser um certo inimigo, até um inimigo sistémico, pelo menos, que está-se a colocar num isolacionismo que não é beneficial para os interesses europeus. E, portanto, o que a Europa parece-me que está a fazer é ganhar tempo para ter recursos, para ter autonomia e para poder ser sobrevivente, para sobreviver neste novo panorama multipolar onde há um Trump da America First, de dizer que consegue sobreviver sozinha, sem ter aliados, de estar interessada em falar em anexar território da NATO, que era impensável há uns anos, e usar expressões como Don Row, portanto, ter uma abordagem Don Row. Portanto, o que estamos aqui a ver é precisamente uma Europa que está a tentar compreender o que vai acontecer, daí ser tão importante o dia de hoje, o dia das presidenciais. De emergência? Também, para Portugal, claro, sim. Mas para Portugal, porque o próximo Presidente da República é também um sinal de como Portugal estará enquanto chefe de Estado é que vai apresentar... Se vai posicionar no futuro, tal como será importante numas próximas eleições europeias compreender também se, por exemplo, grupos parlamentares europeus como o Patriots, que também têm uma visão muito pouco europeísta nesse aspecto, e alguns partidos posicionam-se muito próximos da Rússia, portanto, há várias questões geopolíticas dentro e fora da Europa para compreendermos de que forma é que a Europa vai sobreviver nos próximos tempos. Entretanto, junta-se a nós também o Bruno Faria Lopes, jornalista de Economia da Sábado. Bem-vindo também. Bruno, pode estar em causa aqui o acionamento de um instrumento que nunca foi usado, este mecanismo anti-coerção. É pelo menos o entendimento de Emmanuel Macron, presidente de França. O que é que isto em que é que se poderia traduzir exatamente na economia americana? Olha, eu antes de responder a isso, e fazendo aqui um tanto desvio, porque acho que é uma questão bastante relevante, tudo isto que nós estamos a falar normalmente parece uma coisa distante para nós, porque as coisas acontecem sempre longe, porque nós estamos aqui num canto sossegado, e portanto, mas desta vez não. Ou seja, e o tema até acabou por ser debatido meio ao de leve nas presidenciais, e tem muito a ver com o facto de não só nós estarmos na NATO, como termos uma base militar no centro do Atlântico, que é bastante importante, e, portanto, tudo o que acontecer nestes meses, ou portanto, que no fundo envolva vários aliados nossos e que mexa neste equilíbrio da NATO, e que possa até criar, portanto, precedentes
que nas autoridades e na diplomacia cá já são vistos e já são postos no cenário como um precedente que deve ser encarado com algum risco no que toca aos Açores. E estou a falar na integralidade do território português. É preciso lembrar que os Açores, na Segunda Guerra Mundial, por pouco deixaram de ser portugueses, entre aspas. Portanto, ou seja, há precedentes disso. Nos Estados Unidos, durante os anos 30, houve quem, de facto, advogasse que a famosa referida Monroe, a doutrina Monroe, fosse, no fundo, alargada e, no fundo, abarcasse os nossos Açores. E, portanto, há não só esse risco que eu julgo que é um pouco mais distante e que, se calhar, há 2 anos era ridículo, nenhum de nós aqui, portanto, ou seja, isto era ridículo, mas não é ridículo. E, portanto, há neste momento esse risco. E depois há um risco mais imediato que tem a ver com o uso das lajes. Ou seja, vamos aqui supor que há aqui uma pressão um pouco mais robusta portanto, sobre o território da Dinamarca, na Groenlândia, e que é necessário usar as lajes. Vamos só aqui supor isso. Ou vamos supor que, de facto, a resposta europeia passa por dizer vamos suspender, portanto, todos os países que têm, no fundo, aqui, portanto, bases militares, deviam suspender o uso dessas O que é que Portugal deve fazer nessa situação? Violando contratualmente o uso delas, não é? Pronto. E, portanto, isto são questões que se vão colocar ao governo português e a quem será o próximo líder chefe de Estado em Belém. Portanto, pela primeira vez em muito tempo, nós estamos a falar de uma coisa que nos envolve de forma muitíssimo direta. E não foi por acaso que o tema surgiu, não vou dizer por quem, nós temos aqui, mas que surgiu de forma muito afirmativa em debates. Houve candidatos presidenciais que disseram abertamente que os Açores são, neste momento, ou estão em risco, apesar de, ou seja, na questão, nunca foi referida qualquer coisa sobre os Açores, nunca, e, portanto, ao passo que sobre esta questão da NATO, Groenlândia, já há anos que nós vimos, estou ouvindo muitos recados e muitos, enfim. Mas o facto de não ter sido dito nada não significa que não haja, de facto, algo que deve entrar no nosso cenário e, portanto, e que deva ser uma coisa que o próximo inquilino de Belém deva ter no centro. Não é até à volta, é no centro do seu radar. Eduardo Correia partilha destas preocupações em relação aos Açores e ao posicionamento que deve ter o próximo Presidente da República? Absolutamente. Aliás, tenho nesta cadeira várias vezes relembrado a necessidade de nós percebermos que Donald Trump, com esta sua visão expansionista, no fundo, os Açores, que já têm uma base americana nas Lajes, na Ilha Terceira, serão certamente muito apetecíveis. Para nós, os Açores são essenciais na nossa estratégia de futuro. Portugal é um país de uma dimensão extremamente significativa quando levamos em linha de conta a Zona Económica Exclusiva Marítima. E essa Zona Económica Exclusiva Marítima tem por base precisamente o arquipélago dos Açores e o arquipélago da Madeira. Nós, se olharmos para os países, só uma nota de rodapé, dessa forma somos 6 vezes maiores que a Alemanha. E, portanto, evidentemente que aquele ativo é um ativo, no fundo, histórico, mas é um ativo estratégico extremamente importante. Eu não vejo, nem em Portugal, nem na Europa, uma aceleração no que diz respeito à política de defesa. No fundo, a Europa está ainda muito tímida naquilo que diz respeito à política de defesa. Não se fala na criação de uma Agora tem aumentado o seu orçamento para, certo, mas para é muito a área pouco. da defesa. Mas mesmo esse orçamento beneficia os Estados Unidos porque há uma parte muito substancial dessas compras que são feitas aos americanos. E, portanto, a Europa continua tímida, sem uma estratégia clara de pés bem assentes na terra. Nós deveríamos estar a debater, e não se ouve debater essa matéria, uma força militar conjunta, o que para Portugal é extremamente importante, porque nós somos os líderes do oceano e, portanto, teríamos um papel muito importante.